Olá pessoal, tudo bem com vocês? A nossa aula hoje é uma revisão sobre função. Então vou retomar um pouquinho os conceitos de função, né? De função sobrejetora, injetora e bijetora. Na aula anterior, falei um pouquinho sobre função para vocês, falei um pouquinho de paridade e de imparidade de uma função. Então hoje vou continuar daí, tá? Eu vou dar sequência daí e sobre ejetora, injetora e bijetora eu também falei na aula passada, mas eu percebi que alguns alunos tiveram um pouco de dificuldade para fazer alguns exercícios que foram me mandando mensagem, então eu resolvi, antes de dar sequência aí, retomar um pouquinho esse conceito de sobre ejetora, injetora e bijetora, para depois eu seguir com o conteúdo que é sobre função composta e função inversa, que vai estar tudo nessa aula, tá? Tudo nesse slide para vocês continuarem na resolução de exercícios da apostila e caderno de atividades e para ir pro revisorário depois, ok? Então vamos lá. Bom, primeiro vamos apreciar o meu lindo slide, feito com muito carinho para vocês, né? Bom, brincadeiras à parte aí, vamos começar. A função sobrejetora, eu tenho lá a função de A em B, então eu tenho onde o A é o meu domínio e o B é o meu contradomínio, tá? A imagem da função, para ela ser sobrejetora, ela tem que ser igual ao contradomínio. Essa é a característica da sobrejetora. Ah, como assim? O contradomínio pode receber mais de uma flechinha, ou seja, o B pode receber mais de uma flechinha de A. Lembra que para ser função, o A tem que levar uma flechinha só. Tudo bem? Aí temos esse gráficozinho aí, ó. Esse gráficozinho mostra exatamente uma função sobrejetora. Porque todo mundo de A levou uma flechinha e o de B, ele recebeu duas flechinhas. O que isso significa? Isso significa que o B, eu tenho dois valores de A que satisfaz o B. Exemplo, uma equação de segundo grau. Eu não vou ter o x1 e o x2? Então, o x1 é o B, o x2 é o C, né? E o y, que é o 2, é lá onde ele vai tocar no eixo y, que a minha parábola faz, aquela voltinha, aonde ele toca lá em cima. Então, eu tenho dois valores que satisfazem. Olha o exemplo aí do gráfico, ó. Aqui, ó, que eu tô falando, ó. Aqui é o x1, que vem aqui, e o x2, um par ordenado, né? E ele satisfaz aqui no valor de y, que no caso é o 2. Certo? Então, esse gráfico é um gráfico específico de uma função sobrejetora. Beleza. Dando sequência aí, o próximo eu tenho uma função injetora. Então, eu tenho lá em função de B, onde o A é o meu domínio, o B é o meu contradomínio. Só que aqui o conjunto imagem tem que ser diferente do contradomínio. Vamos lembrar de novo, né? O domínio são os valores de x. O contradomínio é a função, é quem vai estar lá do lado que vai receber a flechinha. E o conjunto imagem é os números que recebem a flechinha, tá? No caso da injetora, a imagem tem que ser diferente do contradomínio. Então, não é todo mundo de B que recebe flechinha. Por exemplo, ó, nesse meu gráficozinho aí, nesse meu diagrama, o conjunto A é o meu domínio, o conjunto B é meu contradomínio e a imagem é só quem recebeu a flechinha. É o 1, o 3, o 5 e o 7. O 9 não recebeu a flechinha, então ele não pertence ao conjunto imagem, tá? Ele é o contradomínio, mas ele não é o conjunto imagem. Então, a imagem é diferente do contradomínio, por isso que eu afirmo que ela é injetora. Ó o gráfico dela aí, ó. O gráfico dessa função, os valores de x aqui, né, que satisfazem no valor de y, só que tem valorzinho de y aqui, que ele continua, né, o meu conjunto imagem aqui, e tem valor de y que não recebe a flechinha, tem valor de y que não satisfaz a minha função, ok? Vamos lá então, função agora sobrejetora, função bijetora. Bom, a função bijetora, ela é uma união da sobrejetora com a injetora. O que isso quer dizer? A bijetora, eu tenho lá, ó, A em função de B. O A é o domínio, o B é o contradomínio. A imagem tem que ser igual ao contradomínio A. O valor imagem tem que ser igual ao valor de B.
e ele tem que receber apenas uma única flechinha, tá? Então aí eu trouxe esse gráficozinho para vocês entenderem. Todo mundo de B recebe flecha, todo mundo de B recebe uma flecha só. Quando isso acontece, a minha função é bijetora, ok? Ela é uma junção da sobrejetora com a injetora. Sobrejetora, todo mundo recebe flechinha. Injetora, apenas um recebe flechinha e pode ter um que fique sem. Bijetora, então, todo mundo recebe uma única flechinha. Olha o gráfico. Olha o jeito que fica o gráfico. Valor de x está aqui, ó, no eixo. Valor de y está aqui no roxinho. E a minha imagem é o que está de verde. Certo? Deu pra gente retomar um pouquinho na função injetora, sobrejetora e bijetora? Através desses gráficos aí que eu usei de modelinho, dá pra vocês fazerem exercícios que tem lá na apostila. Certo? Então vamos dar sequência. Função composta e função inversa. A função composta, o próprio nome já fala, né? A função composta, ela compõe uma na outra. Sabe aqueles exercícios que vocês estavam fazendo que tinha custo, valor da receita, o preço final, valor líquido, lembra disso? Isso é uma função composta, porque eu tenho mais de uma função envolvendo aí para ter o preço final. A função inversa, o próprio nome já fala, né? Uma é inversa da outra. Então, se eu tenho f de x, a função inversa é f de x elevado a menos 1, que é onde eu viro, expoente negativo, eu viro ela de ponta cabeça e fica 1 sobre x, no caso lá se for função. Vamos para exemplos, então, né? Característica de cada uma, a função composta, então eu tenho lá a em função de b e g, a função de g é b em função de c. Beleza, então eu tenho aqui a em função de b e b em função de c. Função composta, a função f e função g. Gente, é muito importante prestar atenção nisso. Para ela ser composta, o contradomínio de uma tem que ser igual ao domínio da outra. Porque senão eu não consigo unir elas não vão ter nada em comum. Elas precisam ter isso em comum, tá? Então, o contradomínio de uma tem que ser igual ao domínio da outra. Beleza? Então, vamos dar sequência. O f de x aqui nesse meu exemplo, ele é o x mais 2. E o g de x é x ao quadrado menos 1. Por que eu tenho que fazer uma função composta aqui? Como eu disse, uma acompanha a outra. Então, eu tenho aqui, ó, o x, que vai virar o f de x, que vai virar o g f de x. Situação do nosso dia a dia. Lembra do exemplo que eu dei em sala de aula? Que eu tinha o x e o f de x, que eu usei a máquina para fazer... que eu usei lá a matéria-prima, que era a cana, e a máquina para fazer a garapa. Fugiu o nome aqui. A garapa, então a matéria-prima era a cana. Eu colocava a cana dentro da máquina, ela processava, moía aquela cana e saía a garapa, né? Então é o x, a função de x que vira o y, que sai o y, certo? Na função composta, isso é um pouquinho... tem um processo um pouquinho maior aí. É aquele exemplo daquela máquina que eu falei que tem um moço aqui de Serrana que fabrica, que eu pus até vou mostrar até um videozinho das máquinas dele. Onde entra a batata, a máquina descasca a batata, pica a batata, frita a batata, salga a batata e sai dentro do pacotinho já na quantidade de gramas necessárias para os chips. Então eu coloco uma batata dentro da máquina e sai um chips. Pronto, para comer. Então isso é um exemplo de função composta no nosso dia a dia, tá? E isso na conta, como é que faz? Ele quer o g de f de x. Então eu vou pegar o g, aonde está esse x, eu vou substituir por f de x. Então aonde está esse x, eu vou pegar aqui, ó, e vou colocar x mais 2. Então aonde está x ao quadrado, vai virar x mais 2 ao quadrado menos 1. Vai ficar igual tá aqui, ó, nessa parte de baixo aqui, ó, x mais 2 ao quadrado menos 1. Então, eu vou pôr esse x mais 2 ao quadrado, resolver um produto notável aí, o quadrado da soma, que eu posso sim aplicar a propriedade da distributiva, ou posso fazer direto, né? Quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Aplico a distributiva se eu não quiser fazer direto. Uno aqui, ó, o termo semelhante que eu tenho, que é só o mais 4 com o menos 1, aqui no finalzinho.
E o meu g f de x fica x ao quadrado mais 4x mais 3. Que eu posso chamar de GOF, que eu acho que é mais bonitinho. Algumas videoaulas ou algumas atividades que vocês forem fazer, ele vai falar g círculo f ou gf de x. Tanto faz, eu gosto de falar o GOF, que é a função composta, tá? Sempre vai ser uma dentro da outra. Então, eu pego uma, coloco dentro do valorzinho de x para encontrar a outra. Isso é uma função composta. Uma compõe a outra. Beleza? A função inversa. Olha lá que eu falei, ó. É x que vai virar f de x, ou eu posso fazer ao contrário, né? Esse f de x voltar a ser x. Então, a gente usa a letrinha diferente. F de x, que nem aqui na composta, f de x e g de x. Aqui na inversa, a gente usa f de x e g de y. Então, por exemplo, f de x é 8x. O g de y, que é o inverso, é 1 sobre 8 de y. Vira ele de ponta cabeça porque ele é elevado a menos 1. Ó, igual tá aqui no exemplo. Beleza. Situação do dia a dia que eu tenho isso. Aqui eu trouxe o exemplo da máquina, que eu vou abrir para vocês o site aqui. Ó, esse é o site. Aí nós vamos vir aqui em vídeos. Aí eu vou abrir aqui, ó, uma máquina deles trabalhando para vocês entenderem uma função composta no nosso dia a dia. Vou abrir essa primeira aqui, ó, que é de salgadinhos. Já fritou, ela tá salvando esse outro processo e separando a quantidade de gramas que vai entrar no suco. Trazendo isso para matemática, vamos embora. Tem aí o x, a função de x, que é onde eu tenho x e y, né? E o g de f de x. Para eu não fazer esse passo a passo, o GOF já faz isso direto, né? Ele já compõe o x com o g de f de x tendo a minha função composta. Então, em continhas, eu tenho lá o x, a minha função que é y igual a 2x mais 3. E o g de f de x, ele vai ficar 4x ao quadrado mais 12x mais 13, que é o GOF. Aqui eu já fiz a composição, tá, pessoal? Então, eu já pulei o processo de qual valor que teria que substituir no valor de x aí, só para vocês entenderem o porquê que eu faço essa conta. No exemplo anterior, eu fiz o processo do passo a passo, que é o de substituir. Nesse aqui, eu já coloquei direto a imagem só pra gente associar. E aí, ó o Will Smith aí, pra mostrar pra gente o que seria uma função composta. Então, eu posso pegar o f de x é a tinta, o g de x é o Will Smith. Se eu for compor os dois, eu tenho a representação do mágico do Aladdin aí, que é o Will Smith pintado de azul. Adoro essas imagens, né? Vocês sabem disso. Bom, essa é a função composta, tá? Acredito que do jeito que eu expliquei aqui, não vai ficar cansativo, vai ficar bem prático e vocês vão conseguir aplicar aí nos exercícios. Qualquer coisa também é só me mandar. Função inversa, olha que desenho lindo. F de x, o gato comendo o peixe. Beleza. F de x elevado a menos 1, o peixe comendo o gato. Que coisa estranha. Mas é bem isso, função inversa, tá? Eu coloquei dois exemplos aí, um de cada. Então, esse primeiro é tudo da apostila de vocês. Página 50. Esse exercício é da página 50. Então, todo mundo recebeu flechinha na primeira, exceto um númerozinho do B. Então, se eu tenho, todo mundo de A levou uma flechinha, só que de B uma ficou sem. Se uma ficou sem, a minha função ela é injetora. Letrinha B. Todo mundo de A levou flechinha pro B, mas tem número do B que ficou sem receber flechinha e tem número de B que recebeu duas flechinhas. Então, eu tenho dois valores aí. Só que como não foi todo mundo que recebeu flechinha, esse gráfico aí ele não representa nenhuma função, nem injetora, nem sobrejetora e nem bijetora. Não é nada, não é nenhuma. Certo? Na C, na letrinha C, todo mundo de A levou uma flechinha pro B, todo mundo de B recebeu flechinha
Só teve um númerozinho do B que recebeu 2. Quando isso acontece, é sobrejetora. Dois valores que satisfazem dois valores de X que satisfazem um valor de Y. Beleza. Na D, todo mundo de A levou uma flechinha para o B, todo mundo de B recebeu uma flechinha. Então, ela é bijetora. Aí sim, hein? Agora o negócio ficou fácil. Vamos para o segundo exemplo. Segundo exemplo. Analise o gráfico das funções a seguir e identifique quais são injetora, sobrejetora e bijetora. Esse exercício também está na sequência aí, página 51. Beleza. Na letra A, R em função de R. Domínio, reais contra domínio, reais. Gente, se o domínio e o contradomínio é o mesmo, o meu conjunto imagem também vai satisfazer aí, tá? Então, o meu conjunto imagem, ele vai ser diferente do meu contradomínio. Eu vou ter um valor para satisfazer cada uma aí. Então, ela é bijetora. Primeiro gráfico, função bijetora. Na letra B, reais positivos. Não tá dando para ver direito aí na imagem, mas se vocês pegarem a apostila, vocês vão visualizar melhor. Reais positivos em função dos reais. Pessoal, percebam que aqui, ó, eu tenho os valores positivos, eu não considero os negativos, só tô considerando os valores positivos, eu tenho uma restrição. Então, aí, todo mundo vai receber uma flechinha só. Então, ela é injetora, função injetora. Na C, eu tenho dois valores de X que satisfazem um valor de Y. Gráfico típico de uma função sobrejetora. Certo? Bom, espero ter ajudado vocês na aula de hoje. Eu vou passar as páginas para vocês no grupo de quais exercícios vocês podem fazer de função composta e de função inversa, para a gente poder finalizar depois com função afim, tá? Para essa semana eu vou passar os exercícios que vocês vão fazer de acordo com essa videoaula. Qualquer dúvida eu estou à disposição, tá bom? Um beijo, tô com saudade de vocês.